Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí nasceram, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade, e não bastassem 18 séculos para pô-las de acordo. E até hoje, tantas situações se criam pelo mundo e as pessoas esquecem-se de aprender a valorizar os bons sentimentos, de aprender a valorizar os ideais de amor, de paz e de fraternidade. Precisamos então começarmos a raciocinar sobre nossas questões íntimas, as nossas questões de fazer valer o sentimento de amor, o sentimento de paz. Todos nós precisamos, então, saber construir os nossos sentimentos, saber construir os nossos ideais. Mas que esses ideais, esses sentimentos estejam pautados no Evangelho do Cristo. Porque sem nos evangelizarmos, sem colocarmos o Evangelho em prática, nós não saberemos trilhar os caminhos verdadeiros da paz. Sem construirmos o verdadeiro sentimento de harmonia, nós nos perderemos ao longo do caminho. A vida traz para nós sublimes oportunidades de procurarmos fazer valer os ensinamentos do Cristo. E, acima de tudo, precisamos fazer valer os nossos sentimentos enobrecidos em ações enobrecedoras, onde o bem resplandeça por onde passarmos. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa de salvação. A maioria de nós nos apegamos a tópicos que nem sempre serão importantes para nós nos aprimorarmos espiritualmente. E o que ele deixou para nós como ponto essencial para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual, é o que nós temos que procurar olhar. A fraternidade, ou melhor, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Aquelas seitas lançaram anátemas umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram às mais fortes, esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Quão paradoxal é o sentimento humano, quão paradoxal é as relações humanas. Jesus, a sublime expressão do amor e da caridade, trouxe para nós o verdadeiro sentimento que deve irmanar-nos em todos os instantes. Em momento algum pregou a violência, em momento algum lançou anátema sobre essa ou aquela situação. Apenas na hora que os vendilhões nos templos estavam abusando daquelas ações, ele chega e sai derrubando tudo, tocando todos ali para fora, porque o templo não é local de comércio. E parece que até hoje não entendemos. E em certa época da humanidade vendia-se até lotes no céu, como se a gente pudesse comprar com ouro as coisas de Deus. Se as coisas de Deus nós vamos comprar, sim, nós vamos comprar, mas com o bem que fizermos aqui. Com a reforma íntima que estabelecermos. Quanto mais fizermos o bem, quanto mais oferecermos aos nossos irmãos a bondade, a fraternidade e a paz, mais nós poderemos construir para nós mesmos as bases que nos edificarão para uma manhã de luz e de fraternidade. Saibamos, pois, meus irmãos, a treinarmos-nos construir essa base de fraternidade e de paz, para que ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, sejamos sempre sendo aqueles que constroem, que edificam as verdadeiras bases dos ensinamentos cristãos. Sem a pretensão de sermos maiores do que ninguém, mas com a obrigação de nos tornarmos melhores amanhã do que já somos hoje. E assim melhorarmos progressivamente, porque é da vida, é da lei de Deus, é do Evangelho de Jesus, que estabelece que todos nós devemos procurar progredir infinitamente, para alcançarmos a verdadeira bondade, que deve resplandecer em nossos corações. Vencedores do paganismo, os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro, sem mácula, nos dois mundos.
Por isso, todos nós precisamos estabelecer em nós os bons sentimentos, cultivar os melhores ideais de amor e de paz, fazer prevalecer em nós as bases que nos edificam, que nos fortalecem. Essa questão dos cristãos terem passado de perseguidos a perseguidores foi um grande problema que nós encaramos até hoje, porque ao reencarnarmos, ao sabermos que temos que trabalhar na edificação da paz e do amor, deparamos com nossos inimigos, com nossas vítimas de ontem, nos cobrando às vezes ferrenhamente. E aí, todos nós precisamos estar cônscios das nossas responsabilidades, todos nós precisamos estar cônscios de nossos interesses superiores. E todos nós precisamos, então, estabelecer e implementar as bases sagradas do amor que nos edifica e que nos conduz ao regaço do Senhor. E fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas, e inumerosas outras que praticaram tantos atos de atrocidades e de barbárie. A Terra, no longo da sua existência, ela teve pouco tempo de paz. Se somarmos os dias sem guerra de toda a existência da Terra, segundo alguns pesquisadores, não daria 5 anos. Mas graças a Deus, hoje ela vem diminuindo muito. Hoje só tem apenas um foco de guerra no mundo. E com as forças do bem ganhando cada vez mais força, ganhando cada vez mais a possibilidade de reagirem pacificamente, alinhando consciências para as realizações do bem, certamente daqui a alguns anos não existirá mais guerras. Até porque é da vontade de Deus que estabeleçamos a paz em nossos corações e espíritos mais pacificados reencarnarão na Terra, até porque a tecnologia vai crescendo, vai avançando, e aí nós precisaremos de saber viver em paz. E os tempos da barbárie ficarão na história como um tempo negro da história, como aquele tempo de muita violência, que as pessoas falam, isso é real ou foi um mito? É uma história ou uma história? Porque muitas das vezes, quando a gente vê falar em tantas barbáries que já existiram, a gente pensa, meu Deus, por que tantas atrocidades? E muitas das vezes, nós mesmos, no passado, fomos causadores dessas atrocidades. E é por isso que nós precisamos hoje estabelecer as metas do crescimento, do aprimoramento e do aperfeiçoamento espiritual. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo que ele formalmente condena toda violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos, ide, matai, massacrai, queimai os que não creem como vós? Não. O que ao contrário lhes disse foi, todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vosso próximo, e amai vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos persigam. Ensinando tudo isso, muitos de nós, no passado criminoso que nos persegue até hoje, cometemos atrocidades de guerras, disputas, calúnias, infâmias. E hoje, precisamos reparar todos esses erros, amando, perdoando, fazendo a caridade. A caridade é a porta da salvação. A caridade é a porta da iluminação. E quanto mais nos predispormos a fazermos a caridade, mais nos iluminaremos, mais edificaremos, mais construiremos um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade para nossas existências. Disse-lhes outro sim, quem matar com espada, pela espada perecerá. Aí existem as balas chamadas perdidas ou balas achadas. Por quê? Estava dentro de casa dormindo. Tem uma história que eu vi um dia na internet, que foi um pouco engraçada. A pessoa estava no funeral e uma bala perdida veio e bateu-lhe, atingindo o coração do defunto. Se não bastasse já estar morta, tomou mais um tiro no coração de uma bala chamada perdida. Então, deixando a parte cômica de lado, porque é uma coisa constrangedora da gente ver ainda prevalecer a violência entre os seres humanos, construir cada vez armas mais aperfeiçoadas para matar seres humanos.
E, paradoxalmente, os seres que mais matam os seres humanos são os mosquitos e os seres humanos. Então, nós precisamos aprender a nos defender de nós mesmos, dos nossos instintos primários, dos nossos sentimentos que ainda entorpecem nossos corações. Por isso, nós temos que aprender a fazer valer todos os ensinamentos de Jesus. Lembrando que a violência não cabe nem em nossos pensamentos mais. E às vezes deparamos com pensamentos violentos em nós, necessitando de educarmos-nos para começarmos a sentir com amor e com paz todo o nosso sentimento. Quem matar com a espada, pela espada perecerá. E aí, quem matar com a faca, quem matar com o revólver, quem matar com o canhão, quem matar com a bomba, quem matar com envenenamentos, com tratamentos inapropriados, consciente que está inapropriado, por aí afora, levando as pessoas a fazermos grandes reflexões. E lembrando que a responsabilidade pela violência não pertence à doutrina de Jesus, não pertence a ele. Nós que ainda não aprendemos a implementar tudo aquilo que ele nos ensinou para fazer valer não as nossas paixões mundanas, não as nossas paixões pessoais, mas sim fazer valer o puro sentimento que edifica e constrói para uma manhã de luz, para uma manhã de fraternidade, para uma manhã de edificação dos valores eternos em nossas almas. Meu reino não é deste mundo, disse-nos Jesus. E já aprendemos a trazer o reino de Jesus para nossos corações? Já aprendemos a trazer o Evangelho de Jesus para nossas almas? Mas os que a interpretaram facilmente e a transformaram em instrumento próprio para lhes satisfazer as paixões, colhem hoje as expiações, as dores, os ressentimentos. Mas a doutrina espírita mostra-nos que nós temos a oportunidade ímpar de fazermos as realizações de nossas almas. Essas realizações são através do nosso engrandecimento íntimo, fazendo a caridade, trabalhando fraternalmente para ajudarmos a humanidade a se melhorar. Procurarmos interiorizar o Evangelho com nossas ações, com nossos estudos, com nossas reflexões. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Façamos o melhor para que o melhor esteja sempre nos envolvendo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que acontecia. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Somos um dos planetas mais atrasados, muito atrasado. No universo todo, somos muito atrasados. Ainda estamos em provas e expiações, começando a regenerar. Inferiores a nós está só quem está em expiação. E essa necessidade de passarmos pelas provas, de certas expiações, para entrarmos no processo de regeneração, para corrigirmos-nos a nós mesmos e podermos estar com a consciência mais tranquila para os embates da próxima existência. É esse o trabalho íntimo que devemos fazer. É esse o trabalho íntimo que devemos procurar, construir e edificar. Façamo-nos cada vez mais apropriados à força do bem. Façamo-nos cada vez mais apropriados às realizações que o Evangelho traz para nós, para edificarmos-nos na luz do amor, das bênçãos e da fraternidade. Cumpria ao cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos, para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado a todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Porque Jesus não ensina violência, nunca ensinou. E olha que depois que foi escrita a doutrina espírita, ainda vieram 2 guerras mundiais. Estamos na iminência da 3ª. Espero que não venha. Mas os homens precisam de aprender a interiorizar o Evangelho. E para que a humanidade vivencie o Evangelho, depende de cada um de nós começarmos a vivenciar. Vivenciar.
pregar o Evangelho, a gente prega com nossos atos. Mas também ele nos é facultado dar o conselho, dar a orientação, dar o toque que vai transformar a pessoa. E é necessário fazermos todo o possível para sermos instrumento do bem, para sermos instrumento que engrandeça cada alma, para sermos instrumento que faça prevalecer o sentimento de amor nos corações. Jamais esteve em causa as invectivas, sempre recaíram sobre os que dela abusaram. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. Diante de todas as intolerâncias, de todas as violências, de todas as maldades que existem no mundo, sempre vem essa ideia. Se compreendermos melhor os ensinamentos de Jesus, não teremos violência. Se compreendermos melhor os ensinamentos de Buda, não teremos violência. Então nós precisamos aprender a fazer valer o sentimento cristão, ou o sentimento crístico. Aquele sentimento que nos liga a uma consciência pura, que nos encaminha para o Pai, para a misericórdia e para as realizações do amor que deve existir sempre em nossas almas. E é por isso, meus irmãos, que esse convite de Jesus fica prevalecendo para todos nós. Que nós devemos aprender a ser tolerantes, a termos sabedoria para sairmos das situações mais adversas e a procurarmos encontrar mais paz em nosso coração para que todos nós saibamos edificar sobre as luzes da nova razão, a razão iluminada pelo Espiritismo, pelo cristianismo, para nós podermos sermos melhores e desfrutarmos de um mundo realmente melhor. Que a paz e a harmonia possam estar sempre resplandecendo em nossas almas. Que a paz e a harmonia possam estar sempre resplandecendo em nossas ações. Porque somos filhos de Deus e merecemos o melhor. E para merecermos o melhor, pedimos a Jesus que envolva nossos lares, nossos familiares, nas vossas bênçãos de amor, nas vossas bênçãos de paz, para que os nossos amanhãs sejam sempre redentores para nossos espíritos.